TPM, TPM e homeopatia. Muito bem-vindo à nossa live de homeopatia. Para você que está assistindo ao vivo, muito boa noite. Para você que está assistindo gravado, essa live foi feita dia 3 de junho de 2023. Essa live eu faço com o Eduardo, que é o meu marido. Nós somos médicos homeopatas, somos médicos há mais de 20 anos. E o Eduardo vai entrar aqui daqui a pouquinho. Você sabe, né? Você tá no outro. Tá. Enquanto eu tô aguardando ele entrar, eu vou conversando aqui com vocês. Cada semana a gente traz um tema. Hoje a gente vai falar de TPM, mas a gente está aqui aberto para qualquer tipo de dúvida relacionado com a homeopatia. Deixa eu só adicionar o Eduardo. Estou adicionando o Eduardo. Enquanto isso, eu vou... Pronto, então pronto. O Eduardo entrou. Vamos lá. Então, o que é TPM, né? Tensão pré-menstrual. Então, antes da mulher ficar menstruada, ela pode apresentar alguns sintomas e a gente vai conversar sobre esses sintomas, por que eles acontecem e como a gente pode lidar com isso na homeopatia. Tá? Então, vamos começar assim, eu vou citar alguns sintomas, aí a gente vai entrando. Vamos lá. Então, vamos lá. Não, primeiro, por que acontece a TPM? Então, é uma mudança hormonal, né? A mulher, ela tem... Bom, tem a glândula, vou dar aquela volta que eu costumo dar, né? Do prolixo. A gente tem a glândula mãe, que fica dentro da nossa cabeça, que chama hipófise. Ela controla todas as outras. Uma das glândulas que ela controla são as gônadas, né? No caso da mulher, os ovários. E aí existe um jogo, né, entre o chefe e o subchefe, porque as outras, o resto do corpo é como se fossem os operários, né, ou os funcionários. Né? Então a hipófise é a chefa, as gônadas são estão um pouquinho abaixo na hierarquia, e aí as glândulas elas fazem essa adaptação um pouquinho mais lenta, né, do que faz o sistema nervoso central, mas faz a adaptação e elas ajudam a comandar e como é que o corpo vai funcionar. E a mulher, como tem esse ciclo, né, reprodutivo, então antes da menstruação, né, ocorre um momento que o Maffei ele fala que é de hiperergia. Então, essa mudança hormonal, a mulher, um pouquinho antes da menstruação, o que quer dizer essa hiperergia? Ela fica com sintomas mais aflorados em geral, né? Então, se tem algum problema de estômago, muitas vezes fica dá um pouquinho de náuseas ou até um pouco de azia, o humor também muda, mas o que a gente queria trazer hoje é que não muda não sendo você, né? Continua sendo são sintomas que ficam mais aflorados, às vezes nem aparecem, né, fora desse período, mas não deixa de ser baseado na hereditariedade, na constituição de cada uma, né? Então, nesse É isso que momento, a gente queria trazer também, né? tem essa alteração hormonal e os sintomas vão aparecer de acordo com a minha constituição. Constituição e predisposição, né? Então, é como se eu nascesse com aquilo, com alguma alteração que vai fazer com que eu manifeste o sintoma. Uma alteração genética que vai fazer com que eu manifeste o sintoma. E esse sintoma pode estar mais aflorado durante ali o período antes da menstruação, por causa dessas alterações hormonais. Mas eu não vou manifestar nenhum sintoma que não faça parte da minha constituição. Então,
o sintoma da tensão pré-menstrual é individualizado. O que quer dizer isso? Os meus sintomas de menstruação vão ser diferentes dos sintomas de menstruação da minha irmã, da minha mãe, da minha sogra, da minha enteada. Todas são mulheres, mas cada uma tem a sua constituição. Talvez a minha, da minha mãe e da minha irmã sejam mais parecidas, porque a gente tem uma constituição mais parecida, mas provavelmente bem diferente da minha enteada, porque a gente não tem nenhuma conexão genética, apesar de sermos mulheres, tá? Então, a TPM é individual. Então, Soraya, adianta, né? Vamos pensar assim, o paciente me manda, Soraya, eu tô com sintoma pré-menstrual, o que já aconteceu isso comigo? Tô com TPM, o que eu tomo? Essa pergunta é comum. Não sei porque cada mulher vai manifestar um tipo de sintoma. Sempre a individualização. Né? Exato. Então, antes da gente entrar nas modalizações, a gente podia até falar disso que a gente não combinou, mas é importante isso, do modalizar. E explicar como modalizar, né? Uhum. Vamos falar quais são os sintomas, né? Geralmente, o que as mulheres apresentam, né? Uma alteração do humor. Sim. Então, fica muito irritada. Algumas ficam mais sensíveis. Ou mais chorosa. Ou fica ansiosa. Ou fica depressiva. Ou fica se lamentando. Enfim, cada uma aí vai manifestar de sua forma. Temperamento é constitucional também, né? Tem que lembrar disso. Temperamento é constitucional. Então, a gente nasceu com essa tendência. Um cansaço, né? Que pode ficar mais intenso se a menstruação for muito intensa. Então, eu fico mais cansada nesses dias, né? Tá bom? Tudo bem assim? É que fica parecendo ali. Mas tudo bem. Agora eu já denunciei. Agora já foi. Bom, cansaço, dor no corpo, cólica. Não, cólica não. Dor no corpo, inchaço, dor muscular, dor na mama, alteração no sono, vontade de comer algumas coisas. Acho que já falei bastante coisa. Mudança do hábito intestinal. Mudança do hábito intestinal. O que é isso? Faz cocô a mais, faz cocô a menos. Pode ter uma diarreiazinha. Então, tudo isso faz parte ali do período pré-menstrual. Antes de modalizar, eu queria que a gente tocasse ainda nesse assunto do... Então, muitas mulheres na consulta, elas falam assim, nossa, durante o meu período pré-menstrual eu fico totalmente nada a ver com isso, isso, isso e aquilo. Parece que não sou eu. Né? Parece que não sou eu. Mas E aí o que a gente tem que explicar para a paciente? Que os nossos sintomas no período pré-menstrual somos nós exacerbados. O que é exacerbado? Gritante, de uma forma gritante, de uma forma aumentada. Pronto. Mas somos nós. Pode ser encarado, acho que de duas maneiras isso, né? Pode ser encarado como uma desvantagem, porque tem dor, tem um monte de... não é gostoso, né? Provavelmente. Eu não sei porque eu sou homem. Né? Mas o fato é que ao entrar em contato com essas... com tudo isso aumentado, a mulher, ela tem a chance... Toda crise, ela pode ser usada para crescimento, né? Então, a mulher, ela consegue utilizar aí esse momento que pode ser, né, de desvantagem, entre aspas, aí, como vantagem, né? Todo mês ela tem a chance de se olhar um pouquinho melhor, né, do que o homem, né? O homem fica sempre meio que na mesma, né? E a mulher não, a mulher tem essa oscilação e dá para usar isso como um fator de vantajoso mesmo, né? Um fator vantajoso.
de desenvolvimento, né? Psíquico e biológico também, porque se você percebe mais o que você tem, né, você pode se cuidar melhor, né? Então, começou ali o período pré-menstrual, opa, deixa eu me observar melhor, deixa eu me conhecer melhor. Então, como o Du falou, é uma oportunidade que a gente tem de se conhecer melhor, observando as nossas reações nesse período, tá? E aí, levar esses sintomas para consulta, né? Então, por mais que você já, né, vai na consulta no meio ali do período do ciclo menstrual, então não é ali, você não menstruou faz tempo. Mas o ideal é você observar, anotar os seus sintomas e levar para consulta. Por mais que isso, nem está me incomodando, já estou tão acostumada, não, é importante e a gente precisa saber como é que você se comporta nesse período. Então, percebo que eu fico assim, assim, assada, que meu humor fica pior, sei lá, fico mais chorosa, principalmente mais à noite. Enfim, sempre modalizando. O que é modalizando? Pegando as características, não é, eu não queria falar peculiaridade, porque é difícil essa palavra. É aquilo que é singular, aquilo que é Que diferente, é aquilo que é só seu, ou pelo menos quase só seu, né? Ou que não é tão comum. é. Mais isso. Ah, você quer falar alguma coisa dos sintomas? Não, eu acho que os sintomas são tantos, né? A gente enumerou assim os mais comuns, né? Mas pode ser qualquer sintoma, né? Porque o hormônio feminino, os hormônios, né, femininos, eles têm ação em várias células, né, em vários tecidos. Então, e aí o fato de ter mais em um tecido ou menos em outros tecidos, também não quer dizer que você não possa ter algum sintoma que aumente, mesmo que não seja nesses tecidos, né, que são mais afetados aí, mais dirigidos ou coordenados pelos hormônios femininos, né? Então, agora o que é mais característico né, dos órgãos sexuais femininos, né? Cólica, dor na mama, o que mais? Inchaços, né? E a dor, às vezes, é na região de baixo ventre, mas às vezes irradia para as costas. Mas aí a gente vai ficar enumerando e cada uma tem né, um tipo diferente. O que a Soraya está falando de modalizar, é, por exemplo, tem gente, algumas mulheres têm a cólica e a dor vai para a perna, para a coxa. Outras a dor irradia para as costas. E algumas melhoram ficando, geralmente, né? Melhoram colocando coisa quente ou ficando Quietinha na pressionando, cama. isso. Mas algumas não, né? Algumas. Algumas coisas com atividade física melhor. Isso aí. E algumas preferem não, melhoram ficando na cama, quietinha, Né? coberta. Então, cada uma tem uma forma de manifestar o sintoma e cada uma tem uma forma de fazer com que aquilo melhore. E também, individualizado, também a forma de piorar. Soraya, eu percebo que quando tá frio, tô com o pé no chão, isso é típico. Tá menstruada, não põe o pé no chão, senão vai piorar a cólica. Tem gente que piora, mas tem gente que Não. fica indiferente. Não toma gelado, senão vai piorar a cólica. Tem gente que piora, mas tem gente que fica indiferente. Então, não é universal. Cada um tem o seu jeito de apresentar, de piorar e de melhorar. E todas essas características precisam ser comentadas Na consulta. na consulta. Então, se vocês puderem contar para a gente se vocês têm alguma coisa típica que aparece durante a menstruação, eu agradeço aqui nos comentários. Bom, antes da gente ir para a parte do que a gente faz com homeopatia, né? Vamos só ler. Vitória sempre. Boa noite, queridos médicos. Gratidão pela excelente live. Obrigada, Vitória. A Vanessa falou, a gente é um pouco mais raivosa e irritada. Então, a Vanessa
no período pré-menstrual fica mais raivosa e mais irritada. Não quer dizer que todas as mulheres ficam. Então, lembra que eu falei? Cada mulher vai apresentar uma alteração do humor. Cida falou boa noite. André falou, merecemos uma live pós-menopausa. Tá. Vamos fazer. A gente já fez, né? Semana passada, né? Não, retrasada, né? A gente fez uma retrasada, André. Mas a gente pode fazer um mais pra frente, né? A Rosa falou, boa noite, doutora Eduardo, doutora Soraya, boa noite. A Van falou de novo, na TPM sempre tem um dia que eu fico espirrando e com coriza. Olha que interessante. Isso é peculiar. Né? Isso é muito peculiar, muito diferente. Pronto, não é tão raro, mas é peculiar. É muito diferente. Então, esse tem que ser comentado lá na consulta. O único que... O único lado bom é colocar a culpa na TPM. Então, aí a gente precisa até conversar sobre isso, né? Então, muitas pessoas falam, mas como eu tô de TPM, justifica, né? Ela sabe que não. Não, não tô falando da Van, tô falando do geral que fazia parte da pauta pra gente aproveitar para falar, né? Então, a gente precisa, primeiro, saber que isso está acontecendo, então está se aproximando, então, muitas vezes as pacientes me mandam, não sei se acontece isso com você, Dom. Soraya, tô assim, assim, assim e assado. E aí depois de 2 dias elas me mandam assim, entendi, tô de TPM. Então, com o tempo, a gente tem que ir adquirindo esse costume de já ir se observando. Tá começando a apresentar tal sintoma que eu já sei que é típico, eu tô começando a espirrar ali, que nem a Vanessa falou, opa, tem que me chamar a atenção que tá chegando. Melhor ainda se eu tiver um aplicativo, né? Que eu vou lá pondo ali todos os detalhes para eu já estar preparada para esse momento, tá? Então eu vou me observando e vou me conhecendo. E a homeopatia vai ajudar a gente para esse momento, né, Du? Que daqui a pouco a gente vai falar. Lê para mim da Cida. Eu sempre tenho uma crise forte de asma antes da menstruação descer. Nossa. Muita cólica e fico muito bravo sem paciência com ninguém. Isso é sintoma, né? Legal. Precisa trazer em consulta. E ela desce depois da crise. Sintoma importante ensinar. A flor, cada mês sinto algo diferente. Já não sei nem quando é TPM. Então, a gente precisa... eu te sugiro anotar. Porque depois você vai perceber que você vai cruzar alguns sintomas em comum. A Vanessa falou, tem um aplicativo... que já fala todos os sintomas. Ele apresenta todos os sintomas e a gente tem que clicar. É assim que os aplicativos funcionam. Então, você vai clicando ali o que você tem. E aí, na próxima menstruação, você clica de novo e você vai observando o que você apresenta. A Anima, clínica de psicologia. Opa! Legal! Aí eu gostei. Provavelmente junguiana, né? Como aliviar esses sintomas com homeopatia? Então, a gente tem medicamentos que, na experimentação, que a gente chama de experimentação no homem-são, eles desencadearam sintomas nesse período pré-menstrual, ou mesmo fora do período pré-menstrual, que a gente está falando, né? Como é um momento hiperérgico, e é constitucional e etc, né? E isso são sintomas que já são da pessoa, na verdade. Alguns só se expressam na TPM mesmo, mas uma boa parte se expressa mesmo fora, né? Então a gente vai escolher medicamentos que tenham desencadeado sintomas parecidos, né? Semelhantes. A gente escolher um medicamento semelhante aos sintomas, né? Que hoje eu posso falar vocês, né? Hoje eu não vou falar nós, né? Que vocês apresentam? Porque assim a gente está sempre falando, né? Nós também somos pacientes, nós também somos pacientes. Mas hoje eu posso falar vocês. Eu quero ficar... Tem mais algum comentário lá no YouTube? Tem, no YouTube tem. Então, eu quero voltar aqui nesse comentário da Anima, que no fim a gente não sabe seu nome, se você puder escrever aqui, agradeço. Porque eu vou voltar a falar sobre o tratamento, como é que a gente consegue ajudar com a homeopatia nesse momento.
Então termina de ler lá para mim, Du. Então, o José Ricardo perguntou por que tanta cólica. O Ricardo, cólica é um sintoma e o sintoma ele pode ter várias etiologias, várias causas, né? Então, uma das primeiras coisas aí que a gente precisa ver é é, se a mulher ela tem cólica desde a primeira menstruação ou se ela desenvolveu, entre aspas, né? Começou a ter a cólica depois. Porque se for desde a primeira menstruação, tem meio que um significado, que é a dismenorreia primária. E se for depois, a gente já tem que começar a pensar em algumas outras etiologias, mas são muitas, assim, para a gente ficar falando, né? Pode ter várias causas, né? Pode ser um mioma, pode ser uma endometriose, Endometriose. endometriose, pode ter várias causas aí, né? E são muitas, são muitas. Tem de todos os grandes grupos da patologia pode acabar causando cólica, né? Então é uma pergunta que é muito ampla, tá? Mas eu diria assim, que o principal é saber se a mulher tem cólica desde ou quase desde a primeira menstruação, tipo, é uma coisa usual, não normal para ela, ou se não, ela não tinha ou era muito fraca e de repente começou mudou muito o quadro, né? Tá, e a gente precisa dar uma atenção ainda maior, né? Quando tem, a gente já dá uma atenção. A senhora vai falar um pouquinho aí de como é que a gente trata com homeopatia. Nos dois casos a gente vai tratar com homeopatia, né? Mas aí a gente precisa, às vezes, investigar um pouco mais. Tá? Eu costumo explicar que o útero, ele é uma bexiga de ponta cabeça. E o útero se prepara para a chegada. Eu falo de uma forma mais simples, porque eu explico para adolescentes, mas eu vou tentar falar de uma forma menos simples, porque eu estou falando com adultos. Mas o útero, ele se prepara para receber o nenê todo mês. E quando ele não recebe esse nenê, ele tem que descamar, pôr para fora esse preparo do nenê. E aí essa bexiga que é o útero, né? Essa bexiga de ponta cabeça, eu tô sem papel aqui hoje, mas é uma bexiga de ponta cabeça, né? Ela tem que contrair para pôr para fora esse conteúdo que era a caminha do bebê. E na hora que ele se contrai, vem a cólica. Tá? Eu gosto de comparar com a pera. Isso, uma pera. Porque tem a casca de fora, tem a polpa e tem a casca de dentro. E tem a semente, né? Isso. Então tem o miométrio, enfim, tem essas três camadas, né? E aí, dependendo do conteúdo que ele tem para eliminar, ele vai se contrair mais e vai dar mais cólica. Então é daí que vem a questão do tenho mais cólica e tenho menos cólica. E entra em jogo tantas coisas, né? Sensibilidade à dor. Nossa, tem isso é verdade. muita. É um sintoma. Um sintoma pode ter várias causas. E aí é o que o Edu falou. Se de repente aumentou demais, tem que chamar a nossa atenção. E aí eu preciso investigar o que está por trás disso, tá? E um dos mais comuns é a endometriose, né? Quando está muito intenso o quadro, a gente tem que investigar a endometriose. E aí, vamos só ler essas duas e aí a gente já finaliza com essa questão do tratamento que eu quero falar. Outro assunto. Esse da Bárbara, né? Não tem outro não, né? Aqui não. Tá. Outro assunto que não é TPM, mas tem a ver, é que depois da menstruação parece que baixa imunidade. Isso acontece? Pode acontecer, não é o mais comum. O que costuma acontecer? A gente tem o nosso sistema de defesa, a gente pode comparar a uma balança. De um lado tem a doença, de outro lado tem a saúde. E de um lado tem a alergia, que é qualquer alergia não do jeito que a gente está acostumado, tá? De tipo nariz escorrendo, rinite ou dermatite atópica. Alergia por uma FEI é qualquer alteração, qualquer reação alterada do organismo. Então a medicina toda meio que é alergia, no conceito de quem cunhou, né, esse
esse termo, né? E, então, de um lado, alergia, de outro, imunidade. O que acontece nesse período? É um momento hiperérgico, ou seja, de alta alergia, vários sintomas pré-menstrual, e a menstruação, o sangramento, na verdade, é a imunidade, é quando a mulher faz imunidade, né? Então, por que acontece isso também, além de tudo isso que a gente está falando? Se chegar um embrião e nidar ali no útero, ou seja, ele entrar ali na carne, né, do útero e ficar naquela cama que a Soraya estava falando, a mulher ela não pode fazer uma imunidade alta porque o bebê tem metade do material genético do pai e metade do material genético da mãe. Então, se ela fizer uma imunidade alta, muitas vezes ela acaba abortando. Então, o período inteiro da mulher, desde desse pré-menstrual até a gestação inteira, até o parto, costuma ser um momento hiperérgico por causa disso, né? A mulher, se ela fizer uma imunidade muito alta, ela acaba expulsando aquilo que é estranho ao corpo dela, né? Essa é a visão do Maffei, né? E a gente observa no hemograma que é isso mesmo, né? Tem essa alteração, né, da alergia alta, alergia de novo, não é nariz correndo, nada disso. Mas os leucócitos, eles mudam um pouquinho a relação, a proporção que tem no sangue, né? As células brancas. Por causa disso. E, então, geralmente acontece, e isso é peculiar, tá? Algumas pessoas, algumas mulheres têm sintomas depois da menstruação, né? Agora, claro, né? Se o sangramento for muito intenso, se a cólica for muito intensa, ou seja, se a mulher ficar muito debilitada durante a menstruação, sim, né? A imunidade vai cair e aí pode ter sintomas, sim. Mas aí depois, né? Tá. A Vanessa, vou aproveitar o comentário da Vanessa de cima. Ah, não, ela falou só que nós somos didáticos, obrigada, Van. Mas em cima ela escreveu assim: eu melhorei bastante com a homeopatia na TPM. Então, com a homeopatia, a gente consegue tratar de duas maneiras. Como assim? Na hora que você está lá no quadro agudo, Soraya, tô morrendo de cólica, tô com muita dor na mama, tô com muito. Não. Enfim, tô com muitos sintomas. O que mais? Vai, cólica. Cólica, dor de cabeça, insônia, Dor de cabeça. enfim, Você mandou uma mensagem para mim dizendo que está com um monte de sintomas. O que eu posso tomar? Eu vou pedir para você me contar todos os sintomas, o que melhora, o que melhora, o que o que piora. melhora, o que piora, como é que está seu humor. Então a gente vai individualizar o seu quadro e tratar de forma como se fosse um quadro agudo, usando o plus. Mas você também vai trazer esses sintomas na consulta e a gente vai usar esses sintomas para escolher o medicamento e com o tempo você vai começar a observar que esses sintomas vão ficar menos intensos. Até desaparecer, né? Na grande maioria das vezes desaparece, né? Então são duas situações que a gente trata. Prevenindo, diminuindo. Por quê? Porque na hora que você está mais em equilíbrio, você vai manifestar menos os sintomas. E se acontecer, a gente também ajuda tratando como um quadro agudo. Quer acrescentar alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Agora, mas isso é mais uma parte técnica, né? Às vezes a gente até dá um medicamento antes de dar um medicamento do crônico para quebrar mesmo esse ciclo. Às vezes fica difícil de a mulher melhorar da TPM. Aí notando isso, a gente tem um outro recurso que é dar um medicamento intermediário. Aí antes de dar esse tem o do agudo, aí tem esse intermediário e tem o do crônico, né? Esse intermediário a gente usa quando está muito forte. Quando está muito forte, a gente precisa dar um intermediário para quebrar um pouquinho essa intermitência, né? Mas isso é uma coisa mais
técnico. É né? mais complicado, aí é mais complicado. A Fátima falou assim, doutor Eduardo passou um remedinho para menopausa que me ajudou muito. Cansaço, Legal, irritação e Fátima. Que bom. calores. A avó falou assim, pode tomar o remédio da consulta com sintoma de TPM? Boa. Ela já sabe, né, a resposta. Vanessa. A Vanessa sempre lembra alguma coisa que a gente esquece, mas tá bom, tá ótimo. Eu vou, não Obrigado, estava aqui na obrigado. listinha, obrigada. A gente esqueceu mesmo, né? Stop. Então, o que que acontece? Ai, Como é um momento de hiperergia, super importante falar isso. Como é um momento de hiperergia, ou seja, que a mulher tem os sintomas mais aflorados, tomar medicamento em potência alta, nesse período pode ser complicado, viu? Pode ser que você esteja mais sensível e o medicamento acaba tendo uma ação mais forte. Não, não é legal tomar um medicamento na TPM ou da consulta, né? Inclusive a gente pede para avisar, você e está pergunta menstruada? quando foi a data da última menstruação. Se tiver próximo, assim, espera vir a menstruação, depois de alguns dias você toma o medicamento. Legal, legal, obrigado. Então, mulheres, se tiverem menstruada no dia de tomar o remedinho, pergunta pra gente o que fazer, tá bom? Porque nessa fase de frio a cólica fica mais forte. Primeiro, não é para todo mundo, né? Mas eu te entendo. Mas para a maioria fica porque contrai mais. contrai mais. Né? Quando tá frio, lembra que eu expliquei lá que a bexiga tem que contrair para pôr para fora? Útero. Bexiga, tá, da bexiga, analogia. Da analogia, eu já bexiga pensei na na não a bexiga. bexiga do xixi, a Isso. bexiga que é o formato do útero. Então, quando tá frio, contrai mais. E aí dói mais. E aí a gente faz um quentinho, porque aí relaxa e dói menos. É que nem a gente com frio, né? A gente se encolhe, né? Só para lembrar. Não é bem isso. Porque é muscularismo. Né? E por isso que os antigos falam, não põe o pé no chão, porque aí toma friagem, contrai mais, dá mais cólica, mas não é para todo mundo, é o que a gente falou no começo. Isso é bem individual, tá bom? Mais alguma coisa aí, Dona? Deixa eu ver. Não, a Lilian tá pedindo medicamento para climatério, mas precisa individualizar também, Lilian. Ela sabe. A Lilian Barbeiro. Um abraço pro marido. Tá bom. E no YouTube tem mais alguma coisa? Não tem. Não. É só a Fátima que deu boa noite. Tá bom. Então tá bom. É isso. Gente, então essa é a ideia, tá? Então a homeopatia ajuda na TPM. Primeiro, a gente tem que se conhecer, a gente tem que... Desculpa, tem uma mensagem aqui na frente. Tem que se conhecer e se observar para levar esses sintomas na consulta. Puxa, na hora que eu tô menstruada, isso aqui não é meu, isso aqui... Sim, é seu, porque isso faz parte da sua constituição. Fica mais aflorado lá no período pré-menstrual, mas é uma oportunidade da gente se conhecer, que nem o Eduardo falou, tá? E aí a homeopatia consegue nos ajudar tanto no quadro agudo ali, tô morrendo de dor, tô com muita cólica, o que eu posso tomar? Procuro médico. Ou também durante a consulta eu preciso trazer sintomas para a gente encontrar na medicação e esses sintomas ficarem cada vez menos intensos com o passar do tempo. Tá bom? Isso aí. Gente, muito obrigada pela Abraço. presença de vocês. Abraço, Luiz. Luiz mandou um abraço. Boníssimo. Gente, obrigada por terem interagido. Vanessa, obrigada por fazer parte da nossa live. A Vanessa é o nosso chat GPT. Ela lembra. E a gente se vê semana que vem. Tchau, gente. Bom descanso, beijos. Se dá, beijo. Tchau.